não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ainda nesse versículo, repita comigo assim: não sejam ignorantes. Amém. Não sejam ignorantes. Aleluia. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Versículo 14, vamos repetir. Eu nunca fiz esse negócio de repetir, essa eu acho que é a primeira vez. Repita comigo aqui assim: Deus trará aqueles que nele dormiram. Amém. Irmãos, Deus trará de volta aqueles que nele dormiu. Amém? Aleluia. Versículo 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos nesse versículo repetir aqui, ó. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá? Amém. Os mortos, irmãos, ressuscitarão primeiro. 17. Depois disso, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que versículo, vamos repetir aqui no 17. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Quem está vivo faz assim. É para nós, os que estiverem vivos, nós que estivermos vivos na volta do Senhor, seremos arrebatados. Versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Que você se console na certeza de que você vai ser arrebatado. Aleluia. Aguardamos o Senhor. Aleluia. Irmãos, nessa última quarta-feira, dia 25, nós tivemos aqui na igreja a nossa celebração de Natal. Nossa presbítera Alessandra trouxe uma palavra maravilhosa falando sobre o Natal, né? E aí sempre tem aquela questão: mas por que celebramos o Natal? Celebramos o Natal, na minha visão, porque um dia nós, os homens, fomos criados à semelhança de Deus. Todos nós fomos criados em Adão à semelhança de Deus. Mas também, irmão, um dia fatal, o homem resolveu pecar. O homem resolveu seguir o seu próprio entendimento, o seu próprio pensamento, né? Deus tinha dado uma ordem, ele questionou a ordem de Deus e falou: olha, eu vou fazer o que eu penso. E seguiu o seu próprio caminho e rompeu com Deus, né? Essa história, o homem acabou se sujeitando ao pecado, como Jesus contou ali na história do filho pródigo. O menino está dentro da casa e ali o pai era Deus, e aquele filho fala: pai, eu quero a minha herança e eu quero viver a minha vida, quero viver do jeito que eu imagino, eu quero curtir a minha vida, eu quero ser livre. E ele foi embora. Irmãos, Adão fez desse mesmo jeito. A fruta era agradável ao paladar, a fruta era atraente aos olhos e a fruta era desejável. Irmãos, e como tem gente nos dias de hoje seguindo aquilo que é interessante, que é agradável, que lhe dá prazer, que é desejável, mesmo que não seja a vontade de Deus, mesmo que esse caminho seja um caminho de morte, como foi o do filho pródigo, mesmo que o caminho seja aquele que Adão tomou e ainda levou consigo a sua esposa e trouxe na rabeira toda a humanidade. Louvado seja Deus, né? Irmãos, a realidade é que Jesus veio para salvar esse homem, salvar a nós. Por quê? Porque nós, em determinado momento, nos perdemos. Precisamos ser salvos. Por quê? Porque o homem se perdeu. E infelizmente essa mensagem tem que ser repercutida ainda hoje, porque hoje ainda tem muita gente perdida. Muita gente perdida.
O Natal, essa manifestação da graça de Deus. Jesus se fez carne, habitou entre nós, e aquele preço de salvação que o meu sangue não podia pagar, Ele, o sangue dele, de um homem santo, pagou. Foi agradável aos olhos de Deus. João 3,16 então vai trazer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Não seja ignorante quanto a essa verdade. Não deixe essa verdade passar desapercebida, porque o amor de Deus é para todos, mas a salvação é para aquele que nele crê. Aleluias, louvado seja Deus. Jesus, pelo seu sacrifício, Ele nos dá a chance, Ele nos torna novas criaturas. 2 Coríntios 5, versículo 17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu fosse pedir para repetir, eu ia perguntar assim: você está em Cristo? Amém? Aleluia. Você está em Cristo? Então você é nova criatura. Aleluias. Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus nos traz a salvação. Jesus volta para o céu, mas antes dele ir para o céu de volta, antes dele voltar para a casa do Pai, onde ele está hoje, e isso é interessante você perceber, onde está Jesus hoje? Está no céu. Irmãos, então o céu existe, o céu já está lá. O céu é um lugar real. Cadê Jesus? Está no céu, não está aqui entre nós. Quem está aqui entre nós é o Espírito Santo. Jesus está no céu, Ele está no céu hoje. Então esse lugar é real, esse lugar existe. E antes de Jesus voltar para lá, Ele disse aos discípulos, quando Ele estava se despedindo, os discípulos tristes, São João 14, versículo 1. São João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a palavra de Jesus. Ele ia voltar para o Pai, mas ele voltaria, porque a ideia dele, irmão, é que nós estejamos onde ele está. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus sobe aos céus no meio do povo, o povo vê aquela multidão, vê Jesus subindo, e de repente ele é encoberto pelas nuvens, e quando o povo olha de banda, um anjo do Senhor, e aí o anjo diz, aleluia, Atos 1, versículo 11, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Aleluia, olha mais um testemunho de que Jesus vai voltar. Da mesma forma como os homens viram Jesus subir, um dia Jesus vai voltar. Aleluias. E aí, irmãos, começa a nossa história de salvação. Somos salvos em Cristo, cremos nessa verdade. E é interessante você perceber que nessa história da minha e da sua salvação, Deus fez a parte dele. Deus nos amou. Ainda na eternidade, Deus, a Trindade, vê em Jesus o Salvador, e Jesus topa, se dá em sacrifício por nós. Deus fez a parte dele, Deus nos amou e deu o seu Filho. Irmão, se alguém hoje não é salvo, não é porque Deus não ama, porque Deus já nos amou. Deus nos amou e nos ama, e o amor dele, irmãos, é incrível. O amor dele não tem condições de aumentar nem diminuir, porque ele é isso, ele é todo amor. É interessante perceber também que Jesus já fez a parte dele. Jesus morreu na cruz, Jesus foi golpeado, a gente viu isso no Natal. Jesus foi ferido,
Jesus sofreu, Jesus amou e amou até o fim, e morreu numa cruz, para que eu e você hoje sejamos salvos, para que eu e você possa crer nesse sacrifício e desejá-lo, amá-lo de coração. Aleluias, amá-lo de coração, não amar só de boca, ter desejo como a noiva que espera o noivo, que espera o dia do casamento. Aleluias, para que todo aquele que nele crer não pereça. Olha que essa palavra, irmãos, ela é bonita e é pesada, ela é leve, ela liberta. Todo aquele que nele crê não vai perecer, já tem a vida eterna. Mas olha as entrelinhas, as letras miúdas, não é tão miúda, é a mesma letra. E quem não crê, e se não creu, aleluias. Hoje, irmãos, vivemos nesse mundo, não fomos arrebatados ainda. Muitos amanhã cedo vão ter que acordar cedo, acordar com disposição para enfrentar o dia, enfrentar o metrô, enfrentar o ônibus, enfrentar o trânsito, enfrentar a rotina dentro de casa, a rotina fora de casa. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos trabalhar, estudar, tanta coisa que nós precisamos, tanta coisa nos envolve, aleluias, a correria do dia a dia, aleluias. Irmãos, não deixe que essa correria te faça perder o foco. A nossa salvação em Cristo, irmãos, tem uma parte que é tua, é o Espírito Santo e você. O Espírito Santo te convencendo do pecado, te convencendo que você é homem, que você é carnal, aleluia. E a gente sabe que o nosso corpo é barro, a gente sabe que a gente tem em nós um instinto carnal, e a carne, a palavra fala, diz que ela tende ao pecado, os nossos olhos cobiçam, o nosso instinto animal nos faz ser mais violentos, nos faz desejar as coisas assim de uma forma mais ardente, nos faz muitas vezes fazer uma coisa que racionalmente a gente não faria. Aleluia. Irmãos, não perca o foco, não perca o foco. A nossa salvação vai depender da gente buscar a Cristo, a gente se aproximar de Deus, reconhecer que Ele está voltando e que a gente precisa ser aquela noiva que tem azeite na nossa candeia, esperando o noivo que está chegando. Aleluias, o noivo está chegando, e o projeto dele é nos levar de volta para Ele. E se nós estivermos dispersos, nós vamos ser daqueles outros irmãos que não vão ouvir o som da trombeta. O arrebatamento, irmãos, vai ser no abrir e fechar de olhos. Os crentes vão estar esperando, mas o mundo vai estar cego pela correria. Vão estar casando, dando-se em casamento, fazendo festas. Aleluias, estejamos atentos ao que o Senhor tem dito nesses dias. Aleluias, a volta do Senhor está próxima. Esse texto que nós lemos fala da igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, o povo tessalonicenses. Tessalônica era a capital da Macedônia, na Grécia, um lugar culto, um lugar rico, era uma cidade próspera, uma cidade, irmãos, ali, Paulo que abriu aquela igreja, uma cidade que o próprio Paulo elogia a igreja. Paulo elogia a igreja como uma igreja fiel, uma igreja que fazia as coisas direitinho, mas Paulo percebe que ela estava sucumbindo na cultura grega. A cultura grega, romana daquela época, eles não criam na vida após a morte. Se tinha que acontecer alguma coisa, tinha que acontecer hoje, tinha que ser em vida, porque morreu, acabou. Eu anotei aqui, por exemplo, Platão, que falava que a alma retorna com a morte, a alma retorna ao mundo das ideias, né? O estoicismo dizia que a alma era absorvida pelo Logos universal, acabou. O epicurismo, tanto o corpo como a alma, após a morte, se desintegram,
E aquele povo que tinha aprendido a palavra verdadeira na boca de Paulo, estavam aflitos, porque a igreja vivia uma grande perseguição, e muitos estavam morrendo. A igreja estava lotada hoje, no domingo que vem já faltava 2 ou 3, no outro domingo faltava mais outros 2, cadê aqueles crentes? O leão comeu, era desse jeito, e eles preocupados, inseguros, com o que ia acontecer após a morte, não tinha esperança. Por isso Paulo fala, olha, se console com essa palavra. E eu digo para você, não ande ansioso pelo dia de amanhã, se console com a palavra de Deus, que te dá a certeza de que Jesus voltará, e que sua vida não se resume aos 80, 100 anos aqui nesse mundo. A sua vida terá continuidade, a sua alma é eterna, o corpo volta ao pó, mas sua alma vai para o Senhor, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Aleluias. Havia dúvidas no meio daquela igreja, não criam na salvação, eles criam na salvação, mas não conseguia perceber a eternidade que existe em Cristo, aleluias. Versículo 13 do texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Não seja ignorante, meu irmão, quanto aos que dormem, aleluia. Se você morreu no Senhor, você vai ser ressuscitado em glória com o Senhor. Quando tocar a trombeta, sim, o mar vai devolver aquele que foi morto, aquele que foi queimado. Irmãos, eu não sei como é que vai fazer, mas Deus vai trazer de volta, é o que a palavra diz, né? Você vê que ele fala para aqueles que não tinham esperança, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Então tenha esperança, meu irmão, não seja ignorante quanto a isso, aleluias. Outro dia, assim os irmãos sabem, a minha família, a gente se despediu de uma das minhas irmãs. Ela teve um câncer e faleceu, e aí a gente pode falar, eu perdi minha irmã. Quando eu estudava para essa ministração, eu percebi uma verdade, que é o seguinte, eu não perdi. A gente perde, irmão, quando a gente não sabe onde é que está. Então não está perdida, está em Deus, não está perdida. Se você está em Deus, você não está perdido, aleluia, não está perdida. Ela dorme no Senhor, aleluia. Esse era o ensino de Jesus. Você lembra o ladrão na cruz? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele ia morrer naquela hora. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não ouvi Deus falar para minha irmã, mas Ele deve ter falado, vem bendito, venha minha filha, fica aqui comigo, hoje mesmo. O crente, irmãos, ele tem uma vida diferenciada, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou isso, né, para o ladrão que estava ali, do lado com ele na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. E hoje essa é a nossa esperança, do que os que morrem em Cristo ressuscitarão, agora na volta de Jesus. Na volta de Jesus eles ressuscitarão, aleluia. E essa ressurreição, irmãos, ela é fundada na ressurreição de Cristo. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Irmão, Jesus, Ele foi a primícia de Deus, Ele foi o primeiro a ser morto e a ressuscitar. Ele ressuscitou, recebeu um corpo glorioso, e Ele deu essa promessa para nós, que nós também um dia ressuscitaremos. Aleluias, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4,17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluias, os vivos serão transformados. Filipenses 4 diz que nós receberemos outro corpo, um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Aleluias, a palavra de Deus para nós, irmãos. Aleluias, eu creio na salvação que há em Cristo,
E eu creio que essas coisas acontecerão. Aleluia, teremos sim corpos semelhantes aos de Jesus. Aleluia. Filipenses 4, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus. Por isso estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque a gente crê nessa verdade. A gente ama Jesus, a gente recebe Jesus como Salvador e a gente quer morar no céu. A gente quer morar com o Senhor da glória. Creio sim que um dia o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens e nós ouviremos o barulho das trombetas e Ele nos chamando, e a gente então será transformado, encontraremos com Ele. Aleluias, aleluias. Por isso é importante a gente fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele, Jesus já fez a dele, e se você está aqui é porque o Espírito Santo já tocou no teu coração, para te convencer que é importante você se achegar a Deus, amém? Crer no sacrifício de Jesus, aleluias. Hoje possuímos esse corpo carnal, sujeito ao pecado, mas quando Jesus voltar, teremos um corpo diferenciado, um corpo glorioso. E é interessante, irmãos, que na glória, junto com Ele, não haverá mais guerra, porque, irmãos, nós estaremos diferentes, nossa mente vai ser outra, não vai ter ação maligna, não vai ter mais o pecado, não vai ter mais guerra, não vai ter mais mentira, não vai ter mais fofoca, não vai ter mais grosseria, nós seremos transformados, não vai ter mais xingamentos, nós não teremos mais incompreensão, você vai conseguir compreender tudo, aleluias, porque essas coisas, xingamento, grosseria, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso é fruto do pecado, que vem lá de Adão, quando desejou aquela fruta e de lá contaminou todos nós. Os homens viverão em paz e harmonia, e lá habitará a justiça. Olha quanta coisa, não haverá sofrimento, não haverá dor, haverá contentamento, não haverá inveja, aleluia, todo mundo com os galardões, um galardão diferente, outro galardão diferenciado. Mas será que eu vou ficar querendo o galardão do irmão? Não, irmão, porque lá não haverá inveja, a nossa mente é igual à mente de Cristo, que ama e ama, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, isso é o que está reservado para os salvos, para aqueles que morreram em Cristo e para aqueles que estão vivos, mas que anseia pela volta do nosso Salvador, aleluias. Jesus nasceu para nos salvar, não unicamente, irmãos, para nós vivermos bem aqui na terra. A gente vive bem, a gente é abençoado de tabela. Até a própria palavra diz que a gente ia ter dificuldade, que a gente ia ter tribulação, mas quando a gente está junto com Cristo, irmãos, normalmente a gente costuma ser abençoado. Mas não foque unicamente na vida boa aqui na terra, porque aqui é muito passageiro, aqui é muito rápido. Esses dias eu estava lembrando que meu filho nasceu tem pouco tempo, meu Deus, o menino estava pequenininho. Aí quando eu olho para ele hoje, ele está com 26 anos, eu falo, gente, passo rápido demais. Aí eu olho para mim, aí falo, gente, 54, aí outro dia eu estava calculando, aí eu parei de calcular, deixa quieto, porque é muito rápido, 54 anos passou que eu nem vi, se os próximos 50 vier dessa mesma velocidade, meu Deus, onde eu vou parar? Vou encontrar com o Senhor, aleluia, oh meu Deus. Mas é isso, Jesus nasceu para nos salvar, e Ele vem nos buscar para nós estarmos com Ele. Estaremos com Ele onde, irmãos? Nesse céu, não sei como vai ser. Apocalipse fala um pouco do céu, Apocalipse 21, versículo 1, e vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e já no mar não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Um novo céu, uma nova terra.
Os teólogos discutem se é lá em cima, se vai ser uma nova terra aqui. Irmãos, eu não sei, só sei que Jesus vai estar nela. E vai ser algo bom, onde não vai ter essas coisas, e essas coisas que eu já falei. Vai ser um lugar legal, não vai ter sofrimento nem morte, vai ter muita alegria e outras coisas mais. Louvado seja Deus. E o texto que nós lemos conclui: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que essa palavra, meu irmão, possa te trazer conforto para quem perdeu um ente querido, como foi o nosso caso. Conforto, saber que ela está no Senhor. Conforto para saber que um dia a gente vai se encontrar com esses que foram antes de nós. Amém? Você vai se encontrar com seus entes queridos que estão no Senhor. Que essa palavra te traga conforto, que traga consolo, né, na certeza que essa vida vai continuar, e vai continuar de uma maneira muito legal. Não haverá choro, não haverá mais tristeza, esperança e alegria, porque seremos todos transformados e veremos o Senhor e estaremos com Ele na eternidade. Aleluias. Agora, irmãos, a palavra é complicada, porque na mesma hora que Deus fala de céu, não tem como a gente deixar de perceber que tem a contrapartida. João 3,16, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e o que não crê? E aquele que não crê vai perecer. É o que a palavra está dizendo, irmãos. É importante a gente estar afinado com o Senhor, irmãos, porque a volta de Jesus vai fazer uma distinção. Os mortos que ressuscitarão serão aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que serão arrebatados serão aqueles que estão em Cristo. Eu vou contar uma historinha rapidinha. Foi o seguinte: tinha 2 lotes vizinhos. Um era o céu, o outro era o inferno. E aí tinha um rapaz que ficou em cima do muro. Amontou lá no muro, ficou em cima do muro. E aí Jesus estava de um lado e falava: meu filho, desce daí, vem para cá, eu te amo. Vem, meu filho, Deus quer fazer uma obra na sua vida, vem para cá, o céu é bom. E o rapaz de boa em cima do muro. Mas lá pelas tantas ele percebeu que Satanás não falava nada. Jesus lutando para ele vir para o lado de cá, e Satanás lá tranquilo. E aí ele olha para Satanás e fala: e aí, Satanás, tu não vai dizer nada não? E aí Satanás disse, nessa história, irmãos, não foi de verdade não. Aí na história Satanás disse: o muro é meu. O muro é meu. Irmãos, que não haja dúvida na tua vida, que você esteja colado no Senhor. Irmãos, que você esteja grudado no Senhor, vivendo o amor do Senhor, porque na volta de Jesus vai ser um dia de grande alegria para os salvos. Mas vai ser o dia mais terrível na vida de muita gente. Vai ser dias de dores, dias de angústia, dias de tribulação para aquele que estava em cima do muro, aquele que não lavou as suas roupas não lavou em Cristo, no sangue de Cristo, que não teve o compromisso, que viveu preso na correria do dia a dia, não teve tempo de buscar o Senhor, deixou para depois eu venho, depois eu passo lá, hoje eu não vou para a igreja não, ou então, se tiver como é que fala, teve uma vez que aconteceu assim, eu acho que eu vou sim, a não ser que eu tenha outra coisa importante para fazer, se eu tiver uma coisa importante eu não vou. Gente, qual a posição de Deus na tua vida? É a eternidade que está em jogo, céu ou inferno, isso é real. A gente celebrou o Natal é o nascimento de Jesus para que você tenha vida, e se você não crê, infelizmente, é morte eterna. Jesus está voltando, aleluias, para os salvos um dia de grande alegria, para o ímpio que não creu, deixou para depois, o dia da angústia, aleluia, que Deus tenha misericórdia. Você lembra da história de Noé? Noé por 100 anos pregou, vai vir o dilúvio, e o povo não acreditou, e o dilúvio veio, foi surpresa,
Pegou de surpresa aquele povo? Pegou sim, pegou de surpresa, ninguém acreditava que ia acontecer. O dilúvio pegou muita gente de surpresa. Mas eu te digo, foi surpresa para Noé? Não foi. Noé esperava no Senhor. O Senhor falou: Noé, entra na arca. Noé, sela a porta da arca. Só depois veio o dilúvio. A volta de Jesus, irmãos, ele vem como ladrão, mas vem como ladrão para o ímpio que está lá no mundo, casando e dando-se em casamento. Para a igreja, irmãos, nós estamos a cada dia enchendo a nossa lamparina e falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te desejo, vem, Senhor Jesus. Para nós, irmãos, vai ser um grande dia de festa, mas para quem está lá fora é a surpresa. Eu acredito que isso é bobeira desses crentes. Esses crentes são meio loucos, esses batistas pior ainda. Muita gente pensa assim, muita gente pensa assim. Isso é igual a história da carochinha. Tenha cuidado, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, em Mateus 24, ele disse, por isso, 24, versículo 44, por isso estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. E quando eu for, João 14, 3, quando eu for e preparar-vos um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele voltará. Lucas 12, 40, Jesus falando: fique também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não esperam. Apocalipse 22, versículo 12, e eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Irmãos, olha como a Bíblia é explícita em dizer que Jesus está voltando, que Ele vai voltar, e que a gente não sabe o dia, mas Ele está voltando. Aleluias. Paulo nos adverte para ser sóbrio e vigilante. Irmãos, não é difícil de encontrar hoje ainda pessoas que não são sóbrias nem vigilantes, estão como bêbadas, que vivem num paraíso falso, uma falsa sensação de segurança. Eu mando no meu nariz, né? Se esse pastor aqui, pequenininho aqui, tal, eu mudo de igreja. Eu dou o dízimo de tantos reais. Se eu sair daqui, eu quero ver o que vai acontecer com essas finanças dessa igreja. Lê do engano, irmão, tenha cuidado. Aleluias. Tenha cuidado. Muita gente está como bêbado, vivendo um paraíso de ilusão, a ilha da fantasia, uma falsa sensação de segurança. Raramente pensam o quanto é frágil a nossa vida. Eu me lembro da Covid, irmãos. A Covid foi uma coisa muito incrível, foi incrível, porque não fazia diferença se você era pobre ou se era rico. O anjo da morte passou e ceifou. Teve muita gente, irmãos, que tinha milhões e morreu. Artista da Globo, renomado, morreram de Covid. Jesus está voltando, não é a Covid. E Jesus te ama, irmãos. Aleluias. Eu não queria trazer uma notícia ruim, eu vim aqui para trazer uma notícia boa. E a notícia boa é que hoje é dia de salvação. A porta do céu está aberta. Jesus morreu na cruz para te salvar, e Ele está aqui hoje para te salvar. O Espírito Santo está aqui para tentar te convencer do teu pecado, do juízo que vem, e que te chamar: vem para Jesus. Aceite a Cristo na sua vida, mude de conduta. Não vale a pena você permanecer no caminho errado. Vem para Jesus, porque eu quero que seja um dia de alegria, o dia de você se encontrar com Deus. Aleluia. Vem para Jesus, irmãos. As coisas não precisam ser tão duras. Vem para Jesus, creia, se prepare, encha sua vasilha de azeite, como na história das virgens. Encha-se de Deus, encha-se do amor de Deus. Creia hoje, nasça de novo. Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Aleluia, irmãos, a porta está aberta. Vem para cá, vem para o Senhor, não fique em dúvida. Lembra do rapaz em cima do muro? Estava em dúvida. Irmãos, vem para o Senhor Jesus, Ele te chama, Deus te chama de filho, irmão de Jesus. O Espírito Santo quer habitar na tua vida, morar dentro de você, o mesmo Espírito de Deus dentro da sua vida. Deixa Ele falar no teu coração. Aleluias, aleluias. Pense, além desse mundo terrenal, que essa expectativa da iminente volta de Cristo te instigue a buscar o Senhor, enquanto se possa achar. Amém? Apocalipse 3, versículo 11, diz assim, Jesus novamente: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Curve a sua cabeça, eu queria orar com você. Eu queria orar. Aleluias.